Olá a todos, olá a todas. Muito prazer, meu nome é Juliana Nower e hoje estou aqui representando a revista Estratégias e Soluções para contar a história da mulher e da profissional incrível que começou o seu sonho, a sua carreira logo cedo. Lá nos 8 anos de idade, recebeu um presente da sua avó, um livro, que foi mudando toda a sua trajetória até aqui. Ela quis cursar o curso de agronomia, aqui em Piracicaba, na Exalc, num tempo onde este curso era majoritariamente masculino. Foi mãe cedo, encontrou as suas dificuldades e seus percalços, mas nunca desistiu de trilhar o seu caminho. Hoje eu tenho aqui conosco Mariângela Hungria, com 40 anos já de trajetória, que recebeu um prêmio simplesmente como se fosse o Nobel da Agricultura, que é o Prêmio Mundial de Alimentação. Um prêmio merecido que presenteia a Mariângela com tantos anos de história, reconhecida no Brasil e no exterior, por estar sempre à frente de tecnologias de microbiologia do solo, que são além de sustentáveis, trazem melhorias aos alimentos e que trocam os fertilizantes químicos, né, também pelos micro-organismos, e onde ela traz tanto tempo a sua pesquisa. Também tem uma carreira sólida aí no corpo docente, atuando como orientadora e professora, tem muita história para a gente contar. Por isso, é um prazer, Mariângela, ter você aqui com a gente. Eu estou muito feliz de ter a sua presença, não só como profissional, mas como mulher, também é muito importante para a gente, inspirador. E eu já começo perguntando para você como é que foi você receber este prêmio internacionalmente, como foi ter esse reconhecimento. Tanto a Mariângela lá dos 8 anos, quando recebeu o presente da sua avó, como a profissional consolidada que está aqui hoje com a gente. Olá, Juliana, olá a todos. Então, eu tinha essa vocação, né, desde criança. Na verdade, os 8 anos decidi que queria ser microbiologista, né? Mas antes eu já tinha uma curiosidade tão incrível que eu queria ser cientista. E só que eu queria porque eu gostava, porque tinha sido minha determinação. Fui fazer agronomia porque queria ajudar a produzir alimentos e diminuir, né? Eu não queria ver uma pessoa passando fome. Foi o jeito que a profissão que eu achei que poderia ajudar a mitigar esse problema de insegurança alimentar, né? Mas nunca pensei em prêmios, entendeu? Porque eu só fui seguindo o caminho que eu queria seguir, que meu coração sempre falou que eu deveria seguir. Então, de repente, um dia você recebe assim um e-mail, ai, pô, vamos falar, né? Vamos conversar lá da Fundação Norman Burla. E eu, nossa, ou se vamos, né? Eu achei que era um convite para uma palestra e já me senti tão honrada de poder dar uma palestra, porque é um evento maior assim da nossa área, né? E daí, quando a gente se conectou, eu fiquei falando, ai, obrigado, vou dar palestra, vou dar palestra, vou dar palestra, e ele só olhando, e eu falando que nem uma louca. E daí eles falaram, agora a gente pode falar? Eu falei, pode. Ai, desculpa. E eles falaram, não, olha, você vai ter muita oportunidade para falar, mas não é uma palestra, você ganhou o prêmio. Eu, nossa, que prêmio? Ele, o prêmio, não, o prêmio, sim, o prêmio. Então eu comecei a chorar, porque eu jamais poderia imaginar, entendeu? Porque a gente tem uma situação aqui muito inferior de condições de fazer pesquisa, de um monte de coisa. No Brasil, né, a gente tem dificuldade de recursos, então você conseguir o prêmio, que é o mais desejado na minha área, o mais concorrido, o mais todo. Nossa, foi assim, ainda, ó, eu recebi a notícia em fevereiro, né? Ela foi oficialmente comunicada em maio. Ainda pior isso aí, me exigiram que eu não podia contar para ninguém. Imagina o que é você receber a notícia da sua vida e não poder contar para ninguém, até maio. Nossa, foi muito sofrido. E até agora eu não consigo acreditar, porque realmente é uma honra, assim, incrível. E aí você recebeu e não pôde contar
para ninguém. Eu imagino como deve ter sido difícil, mas agora a gente está aqui para contar para o mundo, porque o mundo todo já sabe. Parabéns pelo seu prêmio. E agora eu quero saber um pouco mais também dos seus trabalhos, da sua pesquisa, porque hoje você busca sempre essa agricultura sustentável. Você disse agora na sua resposta anterior que sempre foi o foco em trazer o alimento para todos, né, nas melhores condições. E estando aí na Embrapa, em frente às pesquisas de micro-organismos, quais são os avanços que você pode nos contar hoje, Mariângela? O que a gente tem de novidade? Então, esse prêmio, ele não foi dado assim por uma pesquisa, né? Ele foi dado assim e por uma carreira dedicada, por uma trajetória de vida. São 4 décadas trabalhando com isso. E eu acho que parte disso foi por resistência, resiliência e perseverança. Porque, olha só, Juliana, eu comecei a agronomia em 1976. A gente estava no auge da Revolução Verde, que estava transformando a agricultura brasileira. Se você pensar que na década anterior a gente importava alimentos, ali em 1976 a gente estava começando a se equilibrar um pouco mais e até pensava já nos primeiros passos de exportação. E graças a essa Revolução Verde, que foi do Norman Borlaug, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por isso, que era de que a produção, o incremento na produção dos alimentos era possível aplicando um melhoramento e adubação química pesada. Então, com isso, ele ganhou o prêmio Nobel, porque já tinha muitas pessoas passando fome no mundo e as expectativas eram péssimas, porque tinha teoria de crescimento da população numa taxa malthusiana e a produção de alimentos já estava parada, sabe, não crescia. E ele mostrou que poderia crescer muito. Daí eu entro na Exalc, no apogeu disso, onde só se falava e se pensava em adubação química. Eu tinha aquele sonho de que tinha um lugar para os biológicos. Mas naquela época não tinha quase lugar para os biológicos. Então, eu me formei, como eu sempre quis ser uma cientista, né, eu já fui direto fazer um mestrado, doutorado, trabalhando com biológicos na agricultura, com esses micro-organismos na agricultura, fazia um pouco mais de estudos básicos, né, mas qual era imagina você estar recém-formada, cheio de gás, cheio de sonho, querendo fazer um monte de coisa, e escolher uma coisa que todo mundo diz que não tem futuro, que você está fazendo as escolhas erradas. Então, eu poderia ter desanimado, receber outras propostas, mas vocação, acho que é vocação, sabe, Juliana? Porque eu nunca, por pior que fossem as dificuldades, eu nunca desviei 1 centímetro daquilo que eu tinha traçado para mim, que era produzir alimentos, mas que eu queria trabalhar lá com biológicos para produzir esse alimento. Eu fui então para o Rio de Janeiro fazer o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a convite da mulher mais poderosa que existia no Brasil e uma das mais conhecidas no mundo na época desses biológicos, que era a doutora Joana Doberai, que estava lá na Embrapa Agrobiologia e me convidou para ir lá fazer um doutorado. Ela foi minha mentora científica, ela que me ensinou, sabe, até como ler adequadamente um trabalho científico. Ela era inspiradora, uma pessoa incansável, brilhante, e às vezes eu até penso assim, nossa, como teria sido minha carreira se eu não tivesse tido essa mentoria? Eu depois fui fazer pós-doutorado no exterior, por causa dessa minha vontade incansável de aprender, né? E eu considero que daí chegou a hora de eu voltar para o Brasil e eu, por motivos familiares, vim para Londrina, por causa de escolas e problemas de saúde de uma filha minha. E aqui, então, daí que eu considero assim, esses 10 anos anteriores, de mestrado, doutorado, primeiros anos lá na Embrapa Agrobiologia, porque logo no primeiro ano a doutora Joana me contratou na Embrapa, então eu estou na Embrapa desde 1982, mas quando eu cheguei aqui em Londrina, 1991, começando do zero,
terrível, não tinha nada, foi muito frustrante, mas das dificuldades nascem também as oportunidades, e foi para mim a maior oportunidade da minha carreira. Por quê? Porque eu não tinha nada, mas eu ia começar do zero, mas eu ia começar um laboratório que era meu grupo de pesquisa, e daí isso significava que eu podia realmente tentar fazer aquilo que eu sempre acreditei, sem ter que pedir permissão, sem ter que tentar convencer as pessoas. E foi então aqui que eu considero que essa minha carreira começou. E qual era a minha premissa? Era que eu queria, não queria aquele micro-organismo para pequena agricultura, agricultura orgânica, uma coisa de pequena escala. Eu falei, não, eu quero trabalhar para ter um máximo de produtividade. Porque eu quero convencer o grande a usar. Se o grande usar e ficar convencido, nossa, vai mais do que funcionar para o pequeno, mas eu quero todo mundo usando. Então, o pequeno eu sei que eu consigo convencer, mas eu tenho que convencer desde o grande até o pequeno, senão eu nunca vou atingir uma escala razoável no Brasil, tá? Então, aqui que eu comecei todas as pesquisas, aqui é o Centro de Soja. Então, o uso desses micro-organismos na soja estava zero na época, as pessoas só usavam aquilo que estava no solo, e eu comecei provando que colocando as bactérias que faziam a fixação biológica do nitrogênio, todo ano a gente tinha muito incremento no processo microbiano e no rendimento das culturas. Daí os agricultores pediram que não tinham só soja, tinham milho e trigo, pediram bactérias, nós selecionamos outras bactérias, né, o Azospirillum brasilense para o milho e para o trigo, que fixavam um pouco de nitrogênio, mas também produzia muito fito-hormônio, aumentava muito o crescimento das raízes, com isso até aproveitava melhor a água e os nutrientes. Daí veio a coinoculação da soja, que era reunir aqueles rizóbios fixadores de nitrogênio com esses zospirilo e dobrava os benefícios da soja. Daí vieram as pastagens da integração lavoura-pecuária, então novos micro-organismos para a pastagem. E é assim, Juliana, uma coisa vai puxando a outra sempre nesse sonho que eu tive que se concretiza cada pesquisa, que é mostrar que os biológicos têm um lugar, sim, ao sol, permitindo altas produtividades, mas com sustentabilidade na agricultura brasileira. E como é que está esse sonho hoje? Como é que está essa porcentagem? Você falou de atingir os grandes. Os grandes estão usando bastante hoje os biológicos ou os pequenos? E também como é que está essa realidade na lavoura, né? A gente tem aí o complemento ou a troca já dos fertilizantes químicos pelos biológicos? Nós temos os dois, então por isso que a gente fala, assim, que eu falo que eu trabalho com os micro-organismos, capazes de substituir total ou parcialmente os fertilizantes químicos, principalmente o nitrogenado. Mas se você pensar, hoje assim um paradoxo. Nós somos o terceiro maior produtor de grãos do mundo, já atingimos essa posição incrível. A agricultura é muito importante para nós. A gente não consegue fazer a agricultura na escala que a gente faz sem fertilizantes químicos, ainda não existe tecnologia que permita isso, e a gente importa 85% de todos os fertilizantes que a gente usa na agricultura, o que é um absurdo. A gente tem essa dependência externa. E daí o que acontece? Qualquer substituição é muito válida, traz economia para o agricultor, para o país que deixa de importar, e muito importante, que a gente considera muito também, diminui muito a emissão de gases de efeito estufa, porque os fertilizantes químicos estão muito implicados com a emissão de gases de efeito estufa, ou na colocação deles, ou muito na síntese desses fertilizantes. E daí, olha, o que a gente tem? A gente tem duas situações. Tem a situação que consegue substituir totalmente, que é o nosso carro-chefe aqui, o nitrogênio, a soja. Você vê a soja, nós somos hoje o maior produtor exportador mundial de soja. A soja tem uma necessidade enorme de nitrogênio, porque ela é muito rica em proteína, até por isso que ela tem um valor bastante elevado no mercado.
E as bactérias que a gente selecionou conseguem substituir totalmente o nitrogênio fertilizante na soja, porque é uma coisa assim, incrível, para você ter ideia, só na última safra a gente economizou 25 bilhões de dólares, tá? Isso é mais de US$ 1.000 por segundo que essas bactérias proporcionaram essa economia para a gente, porque a gente não teve que comprar fertilizante nitrogenado para a soja. E deixamos de emitir 250 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né? Então, isso também é muito importante. Então, esse é um caso, e é o caso mais bem sucedido do mundo, do Brasil, com essas bactérias, com a fixação biológica do nitrogênio na soja. Ela veio de resultados dos nossos trabalhos, tá? Porque se você pega, por exemplo, China, Estados Unidos, nossa, eles não conseguem nem 50%, e a gente consegue 100% porque batalhou nesses micro-organismos. E existem casos de substituição parcial, por exemplo, no milho, a gente já substitui 25%, mas que é muito, muito importante. Imagina você substituir 25% até aumentar o rendimento e ainda ter aquelas condições de melhoria de saúde do solo, menor emissão de gases de efeito estufa e muita economia para o bolso do pesquisador. E a gente agora começa a trabalhar com outros nutrientes, como o fósforo, tá? Existem micro-organismos que ajudam a melhorar a absorção do fósforo e do potássio também, pelo aumento das raízes, consegue aproveitar melhor o potássio. Então, o que que a gente tem? Você perguntou. Infelizmente, uma tristeza que eu tenho no coração é que, sabe, a gente que é da pesquisa, a gente adora todos os agricultores, né? Quer ajudar todos. Mas sabe aquela coisinha assim, que sempre tem um assim que você sabe que precisa mais, daí você queria ajudar mais? Eu acho que todo mundo é assim, né? E a gente então tem um carinho muito especial pelo pequeno agricultor, né? Porque é aquele que depende mais daquilo, aquele que luta com mais dificuldade. E, infelizmente, a tecnologia é fantástica, os micro-organismos são fantásticos, servem para todo mundo, mas o acesso do pequeno agricultor é mais difícil, porque o que que acontece? A gente desenvolve as tecnologias, desenvolve as STIPs, mas tipo, a Embrapa não vende nada, nós não somos uma empresa de vender, a gente negocia tecnologias ou lança de modo gratuito para toda a sociedade, gratuito não, é o retorno que a gente dá para a sociedade que paga a nossa pesquisa, as nossas tecnologias. Então, daí chegam as empresas privadas, né, que vão fazer a comercialização, mas elas sempre dão preferência ao grande agricultor, né, porque é muito mais fácil você ir lá numa fazenda de 50 mil hectares e vender o seu produto do que você ter que ir aí em 500 pequenas propriedades para vender o produto. Então, essa é uma coisa que de mercado que ainda a gente tem que equacionar, tem que ver qual é a política pública que seria adequado. Existem muitos pequenos agricultores que usam, sabe? Nossa, e eles são, em geral, os que mais dão um retorno para a gente, telefonam, falam que deu certo, que ganharam dinheiro, é muito nossa, dá uma satisfação enorme, mas a gente quer que chegue mais a esses pequenos agricultores. De qualquer forma, se você pega, nós também somos os líderes mundiais de uso de biológicos. No caso da fixação biológica do nitrogênio na soja, 85% de toda a área cultivada com soja no Brasil usa esses produtos. Mas, assim, no geral, na agricultura, os biológicos representam tipo 10, 15% em relação aos químicos, mas a taxa de crescimento de adoção está 3 vezes maior do que a dos químicos. Então, nós vamos aumentando, né? Só que eu acho que em vez de 3 vezes, poderia ser 30 vezes, porque eu acho que a gente tem espaço tranquilo com a tecnologia já pronta que a gente tem hoje para colocar aí 50%, 60% da agricultura com biológicos em relação aos químicos.
Os números já estão mais otimistas, né? Você falou bastante da expressão na soja, citou alguns números do milho, mas eu gostaria de saber se tem outras culturas também que se beneficiam dessa tecnologia e como que estão esses estudos. Olha, Juliana, mais uma vez, nós somos os líderes mundiais nessas pesquisas. Nós temos um tesouro, sabe? Um tesouro aí de 50 anos de pesquisa, de vários pesquisadores no Brasil, que fizeram testes em campo e selecionaram estirpes, né? Cepa elite, para leguminosas, por exemplo, que são arbóreas, adubos verdes, de grãos importantes para a gente, como feijão, calpi, forrageira temperada, como alfafa, trevo, forrageira tropical, como amendoim forrageiro. Nós temos estirpes para todas essas plantas, testadas em território nacional, selecionadas, que são liberadas de modo livre, sabe, só com custo de manutenção para as empresas fazerem os produtos. Mas, mais uma vez, o que que acontece? Uma limitação do setor privado. Porque o setor privado prefere, claro, fazer um monte de biológicos, né, um monte de produtos, para vender para a cultura que está em 47 milhões de hectares, como a soja, ou 20 milhões de hectares, como o milho. Então, nós temos aqui encontrar uma maneira desses produtos chegarem mais aos agricultores. E muitos agricultores ligam para a gente, falam, olha, eu quero tanto um inoculante para ervilha, eu quero tanto para amendoim forrageiro, não consigo achar, e a gente liga para as indústrias, fala, ah, não, é pouca coisa, não vou produzir. Então, a gente tem um problema aí de canal de distribuição, não de pesquisa. Além dos canais de distribuição, existe algum outro tipo de resistência ainda às tecnologias que só apresentam números que são bem expressivos e otimistas? Existe alguma resistência em algum momento, Mariângela? Olha, existe resistência, sim, mas porque o que que acontece? É uma resistência, vamos falar assim, psicológica. Porque o marketing dos químicos é muito forte. Ele é tipo 100 vezes mais forte do que o marketing dos biológicos. E o marketing dos biológicos é tipo 100 vezes ou mais forte que o marketing da pesquisa. Ai, nós da pesquisa estamos lá no finalzinho ali em marketing. Então, o que que acontece? Você tem assim um marketing falando para o agricultor, você nunca vai conseguir ter altas produtividades com biológico, você nunca vai ter, você nunca ter, ou o agricultor fica com medo. E daí, mais uma vez, sabe, a história de, sabe, quando você tem uma grande dificuldade, isso representa uma oportunidade, para nós dos biológicos, foi uma coisa horrível que aconteceu, que foi a pandemia seguida pela guerra da Ucrânia e da Rússia, que eram os países mais exportadores de fertilizantes químicos, foi uma super oportunidade para nós dos biológicos. Por quê? Porque ficou faltando fertilizante no mercado, o transporte na pandemia não conseguia, depois esses países exportadores em guerra. Daí o que que aconteceu? O agricultor ficou desesperado e ele daí não tinha opção. Ele falou: eu vou tentar esse biológico. E a gente lá falando: tenta, 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 igual a gente sempre falou, né? Só que daí a gente falando: tenta, 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 e como ele não tinha alternativa, ele tentou. E ele viu que o que a gente falava da pesquisa era verdade. Ele obteve rendimentos. Iguais ou quase sempre maiores ainda do que os químicos, e daí ele passou a acreditar. Então, é bem claro ali, você olha assim, deu 2020, estourou, sabe? Daí começou assim, um crescimento exponencial do uso dos bioinsumos. Foi uma grande oportunidade para nós, porque comprovou, né, que o que a pesquisa falava estava certo. O agricultor pôde verificar em sua própria propriedade que o que a gente falava era verdade.
Nossa, Mariângela, e você já tem mais de 500 artigos publicados, são livros, são artigos, tantas coisas, e você sempre teve as resistências ao longo, né, de todos os seus artigos citados, e você acabou de comentar que é difícil ainda o convencimento, mesmo com tudo embasado. E o que que faz você, a Mariângela do passado e agora atual, a perseverar sempre diante de todas essas dificuldades? O que que é o ponto que te faz ficar sempre ali? Não, isso aqui vai ser a minha motivação, eu vou conseguir convencer o pequeno, o grande e o médio. Olha, às vezes a gente desanima, tem coisas que desanimam. Eu falo assim, por exemplo, eu amo fazer pesquisa, e você não imagina como é frustrante, e eu senti isso, nossa, quando eu voltei dos Estados Unidos, porque quando eu fiquei 3 anos lá fazendo pós-doutorado, até pedi afastamento sem vencimentos da Embrapa, mas porque eu queria aprender, né? Porque eu tinha essa curiosidade, essa sede de aprender coisas novas. Daí me ofereceram um emprego lá, né? Acharam que eu era louca de voltar, mas eu falei, não, jamais pensei em deixar o meu país, né? Primeiro porque eu sou extremamente grata àquilo que eu tive, que foi ensino público de qualidade, entendeu? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em universidades que eu sei que são de excelência, porque eu tive lá fora e eu conheço universidades no mundo inteiro, em todos os continentes. Sei que o que eu tive foi muito importante. E se não fosse gratuito, minha família não teria condições, eu não poderia ter me formado, feito mestrado, doutorado. Então, isso aí não se paga, entende? A vida inteira eu vou estar pagando esse privilégio que eu tive. E principalmente porque eu sabia que aqui, um pouco que eu fizesse, poderia ter um grande impacto. Agora você vê, eu sempre tive essa curiosidade científica, eu gosto muito de ciência básica, de descobrir uma coisa nova ali, num processo microbiano, numa bactéria e tal. E daí eu me esforcei muito para não ter que deixar isso de lado. Então, primeiro dia aqui em Londrina, já fui lá na universidade, pedi para me cadastrarem, para eu ter meus alunos de mestrado e doutorado, que são nossa força multiplicadora de trabalho, e porque a gente aprende muito, não são só eles que aprendem com a gente, né? A gente aprende muito com eles, é muito bom você descobrir uma coisa junto com o aluno. E com isso eu pude, assim, multiplicar a minha pesquisa, né? Pude continuar fazendo a ciência básica, que dá os trabalhos publicados, né? Eu gosto muito de escrever, gosto de escrever trabalho, livro, então eu pude satisfazer esse meu lado de curiosidade científica e, ao mesmo tempo, poder ter tempo para fazer essa parte fantástica de desenvolvimento tecnológico, de achar novos produtos, de atender os agricultores. Que os agricultores, para mim, eu falo assim, sabe, hoje assim, tá na moda, né, falar em ciência participativa, e tava, nossa, eu falo assim, gente, ó, eu faço ciência participativa não sei quanto tempo, e nem sabia que tinha esse nome, né, porque todas as minhas ideias do campo, de novos produtos, sempre vieram de agricultores que me ligavam, que falavam que encontravam de campos, que falavam os problemas. Não, eu falo, eles deviam até ser os coautores de vários dos meus trabalhos, porque eles que trouxeram o problema. Então, eu me sinto, assim, muito gratificada de poder ir num laboratório pequeno, né, que sempre teve dificuldades de recursos, né, porque no Brasil a gente tem uma inconstância de financiamento que eu nunca vi também em nenhum lugar, sabe, é muito difícil, mas eu consigo assim, fazer do genoma até o produto na prateleira. E eu acho que isso também foi uma coisa que contribuiu para o prêmio, porque pouquíssimos pesquisadores e laboratórios no mundo fazem isso, do genoma até o produto na prateleira. Então, eu me sinto muito feliz de ter conseguido não ter que deixar nenhum das duas coisas na minha trajetória, na minha carreira. E com tantos feitos, Mariângela, você enfrentou algum obstáculo específico por ser mulher? Se sim, como que você enfrentou isso para poder chegar até aqui com este prêmio?
Nossa, muitos, sabe? Primeiro porque eu fui criança numa época que mulher devia ficar quieta e ter as profissões femininas, né? Então eu falava bastante, né? Era inquieta na escola, vivia na diretoria lá no colégio de freira, porque falava demais, perguntava demais. Mulher não podia perguntar muito, devia aceitar o mundo como era, né? E queria ser cientista, daí fui fazer agronomia, que era majoritariamente masculina, como você falou, mas o pior não era ser majoritariamente masculina, era ser majoritariamente machista, sabe? Porque você pode ter um ambiente com muitos homens e não ser machista, mas não era o caso. Eu ainda fiquei grávida de acidente no segundo ano, foi um escândalo, né, no ambiente machista, depois tive uma filha com necessidades especiais, e fui, então, e trabalhar com biológicos. Nossa, é tanto preconceito, que eu nem sei, sabe, quanto, mas realmente, assim, o fato de ser mulher, de ver que tinha preconceito, sabe, as pessoas não considerarem e tudo, não me machucou tanto quanto preconceitos que eu encontrei por ter uma filha especial, entendeu? Que precisava de tratamento médico. Então, às vezes as pessoas, numa época até não comentava isso, porque achava até que isso atrapalhava a minha carreira, só as pessoas que trabalhavam comigo, que meus alunos, todos eles sabiam, porque eu sempre levei ela para cima e para baixo, mas profissionalmente, as pessoas sempre olhavam assim, essa mulher tem filha com problema, a gente não pode contar com ela, porque tem que levar a médico, essas coisas. Então, e quando é com você, que um cara te fala uma coisa, você não é capaz, a gente ri, né? A gente tem a força para superar aquilo. Ai, mas quando mexe com o filho, parece que a gente desaba, né? E eu até, na pandemia até que começou, daí eu tive uma oportunidade que me perguntaram para te falar da vida privada, em paralelo com a científica, e eu comentei isso. E eu tive tanto retorno, e até hoje eu tenho tanto retorno de tantas pessoas, inclusive homens, que chegam e falam: Nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir, porque eu tenho um filho com problema, porque eu enfrento dificuldades, mas vendo que você conseguiu, e agora eu acho que eu consigo também. E isso tem sido extremamente gratificante. Por isso que eu falo mesmo, falo, não, ó, fiquei grávida de acidente, e eu só que incentivo todas as minhas alunas a terem filho, falo assim, ó, quer ter filho? Tenha. Não precisa ser lá no segundo ano da faculdade, né? Mas assim, tá um pouquinho estabilizada, tenha, não fica esperando, porque senão a vida passa, no fim as coisas se ajeitam, se tem alguém com filho especial, fala, não, as coisas vão melhorar, tá aí vários medicamentos novos, testes genéticos, então eu acho que nessa etapa da vida que eu estou, se tornou um papel meu também, sabe, a ver, mostrar para as pessoas que elas podem vencer, porque de repente alguém pensa assim, nossa, essa aí ganhou o prêmio, né? E deve ter sido tudo muito fácil na vida dela, muito focado. Não, já passei quase que fome, sem dinheiro no exterior, bolsa não chegava no começo, sabe? Depois sem emprego, quando eu terminei a faculdade, só com bolsa, mas não, foram muitas dificuldades, mas no fim tudo está certo. Mariângela, obrigada aí por ter relatado, né, com humildade essa fase que você passou. A trajetória da maternidade especial não deve ter sido realmente fácil. E a importância de você compartilhar isso com outras mulheres que se inspiram, porque devem estar em momentos parecidos de carreira. Independente da maternidade, com filhos com necessidades especiais ou não, é sempre um desafio para conciliar tudo isso. E eu queria até que você dissesse o que você acha que agora, recebendo este prêmio reconhecido mundialmente, como que você acha que ele vai inspirar outras mulheres, a representatividade disso no universo das mulheres dentro da agricultura, que ainda é um universo que tem mais homens do que mulheres, né? Então, eu acredito que eu estou vendo aqui agora uma potência, né, de espelhamento das mulheres no mundo agro, vendo este seu prêmio. Como que você vê tudo isso?
Não, por exemplo, eu sempre, se eu vou falar em algum lugar, se pedem, fala uma palavra para as meninas, eu falo aquilo que, na minha vida, a única pessoa que sempre falou para mim o que eu falo para as meninas foi a minha avó, né, que foi a fonte de inspiração para mim, que me deu o livro de microbiologia com 8 anos, que fazia experiências comigo no quintal, que minha avó falava para mim isso que eu falo para as meninas hoje, sabe? Você pode ser o que você quiser, entendeu? Nunca aceite que uma pessoa fale que você não pode fazer isso, que você não tem capacidade para isso. Porque todo mundo falou para mim que eu não ia ser nada na vida, porque eu tinha feito todas as escolhas erradas, inclusive e principalmente por escolher biológicos que não tinham futuro na época, mas aquilo que eu acreditei, o importante é você acreditar e se dedicar muito àquilo que você sonha. Porque eu acho assim, a vida, de um jeito ou de outro, ela é breve e você tem que trabalhar, né? Porque a gente tem que pagar as contas. Então, que você siga o seu sonho para fazer o trabalho que você realmente acredita que vai te trazer satisfação pessoal e retorno à sociedade. Então, eu acho, eu acho que a agricultura do futuro, a agricultura do futuro, eu acho que ela é feminina. E feminina não quer dizer, né, do mesmo jeito do que machista, feminina não quer dizer que seja só de mulheres, mas de qualidades femininas. Eu vejo a agricultura do futuro, essa que a gente quer. Não, a gente já nem fala mais em agricultura sustentável, a gente já está falando em regenerativa, da gente regenerar o solo, aquilo que perdeu. Por quê? São aquela preocupação em você vai produzir, mas você vai produzir cuidando da saúde do seu solo, preocupada com o meio ambiente, as mudanças climáticas, com a qualidade dos alimentos, querendo deixar um legado para o futuro, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua comunidade. E essas são características femininas. Do mesmo jeito que eu acho que o profissional do futuro também vai ter características femininas, porque está acabando assim aquela época de super individualidade, o sucesso só exclusivo devido a uma pessoa que só fica olhando para si mesmo. Não. O futuro é trabalhar em grupo, procurar diversidade, porque a diversidade traz ideias novas, entendeu? E muita colaboração, saber ouvir muito é muito importante num profissional. E essas são características femininas. Então, eu acho que nós, mulheres, podemos crescer muito nesse futuro próximo, tanto na agricultura como em qualquer profissão. Concordo com você, Mariângela. Além desse protagonismo com olhar feminino, né, para direcionar os negócios, eu queria que a gente encerrasse esse momento para você falasse agora do olhar brasileiro. O que falta para a gente ainda se consolidar com essa potência, com essa tecnologia que você vem estudando há tantos anos? O que, na sua visão, a gente precisa fazer ainda para ser essa referência e conseguir mesmo mudar esse cenário da agricultura? Então, nós temos, Juliana, nós temos alguns maus agricultores, né? Mas isso nós temos maus profissionais em todas as áreas. O que acontece é que esses maus agricultores, eles são uma notícia muito melhor, né, para as pessoas do que o agricultor que é bonzinho, que faz tudo certo, né? Então, infelizmente, nossa imagem no exterior, em geral, é ruim por causa de uns poucos maus agricultores que nós temos. Eu trabalho como agricultor desde o Movimento Sem Terra até a maior exportadora e posso falar que a grande maioria dos agricultores brasileiros, ela é preocupada com a saúde do solo, ela procura saber sobre biológicos, é preocupada com as mudanças climáticas globais. Então, o que a gente tem que fazer? Cada vez mais divulgar e incentivar esses bons agricultores e resolver problemas que nós temos no passado. Eu, por exemplo, quero dedicar o resto da minha carreira científica à recuperação de pastagens degradadas. Não adianta ficar revisitando, eu não gosto dessas coisas de revisitar o passado.
Foi uma época, foram muitos erros, entendeu? Era aquela agricultura predatória que chegava num lugar, é, cortava as árvores, vendia, daí punha gado sem cuidar nada da pastagem, e quando o solo não dava mais nada, ia embora, né? Ah, não, depois cortava as árvores, ainda punha agricultura, né? Depois o gado entrava no final e depois abandonava a área. Foi um erro, mas e daí? Nós vamos ficar culpando o passado? Não, vamos trabalhar para consertar esse erro. Nós, por exemplo, dos micro-organismos, estamos mostrando que eles são muito importantes e podem ajudar muito na recuperação dessas pastagens degradadas. Para você ver, a área com pastagem no Brasil é mais de 2 vezes a área com toda a agricultura. Se a gente conseguir melhorar a pastagem na metade dessa área e concentrar o gado lá, o que não é difícil, é até fácil, a gente tem tecnologia para isso, a gente pode liberar toda essa metade, que é igual a toda a área cultivada hoje no Brasil, com todas as culturas, para outras culturas. Então, a nossa meta, que eu acho que todos devemos trabalhar, é nisso, de utilizar essas áreas que a gente tem que recuperar, e nós podemos duplicar, triplicar a produção brasileira sem ter que derrubar uma árvore. Agricultores que falam que está impedindo o progresso, não ir para determinadas áreas, que é um absurdo ter o Código Florestal que exige preservação de áreas, esse é o mau agricultor, o agricultor que não usa tecnologia e que precisa de áreas novas. Nós temos tecnologias para aumentar o rendimento das culturas nas áreas que nós já temos. E só para encerrar, eu quero saber, fiquei curiosa, o que a Maria Ângela, ainda como mulher, não só como profissional, quer conquistar depois de todos esses prêmios e reconhecimentos? Queria conquistar sanidade mental para conseguir trabalhar, né? Continuar tendo ideias, contribuindo, porque realmente é o que eu falo, eu gosto muito do que faço e não queria parar, né? Enquanto eu tiver forças e sanidade mental, né? Para isso. Então, hoje eu penso assim que é um mundo fantástico hoje. Por quê? Porque a gente tem novas ferramentas que podem acelerar muito o que vai ser descoberto. Entendeu? Se eu fazia uma coisa antes que demorava 10 anos pelas ferramentas que eu tinha de biologia, de agronomia, hoje a gente sabe, pode fazer edição de genes, pode melhorar a bactéria ali em um mês no laboratório, uma coisa que eu demorava lá 4, 5 anos. Então, a gente pode progredir muito. Olha, eu até tenho inveja, assim, de quem tem menos anos e vai poder aproveitar essa coisa fantástica, essa oportunidade de conhecimento, de aplicar novos conhecimentos na melhoria da agricultura. Mas como eu não sou de ser muito inveja, o que eu faço é continuar a ter os alunos e desejando acompanhar depois o sucesso deles nesse novo caminho. Com certeza, você teve as suas inspirações na sua jornada, né? A sua avó, sua orientadora, e agora a gente tem você aqui para nos inspirar também a fazer coisas diferentes, a buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Você mostrou para a gente que resiliência é a palavra quando a gente busca, né, um propósito final. E eu quero te agradecer, Maria Ângela, não só em nome da revista aqui Estratégias de Gestão, por estar aqui com a gente hoje, mas por todos nós, brasileiros ou não, que somos beneficiados com os frutos da sua pesquisa, e a gente sabe que buscar um alimento sustentável de melhor qualidade é um trabalho da sua carreira e de muitos aí da Embrapa, então isso para a gente tem um grande valor. Parabéns pelo prêmio, que você receba muitos outros e que você tenha então o que você acabou de desejar, a sua saúde mental e física, para buscar novos feitos e possa voltar aqui para contar para a gente depois das atualizações, novidades. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui novamente, viu? Obrigada, Juliana. Foi um prazer esse nosso bate-papo. O prazer foi todo meu e eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Continue com a gente para mais conteúdos assim e a gente está sempre aqui fazendo tudo para você ficar muito bem informado. Até breve.